Muito bem, pessoal. Nós estamos chegando aqui para falar um pouquinho como vai ficar aí os próximos 6 meses, né? Mas fique até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou mostrar como vai ficar até um ano. Mas eu vou usar um modelo que eu não uso, porque eu não confio, e vocês vão entender o porquê, e eu vou explicar o porquê, e vocês vão entender porquê que muita gente... Eu acho que esse modelo, inclusive, deve ser o que o pessoal aí do Brasil usa, né? O IMET, a FUNSEMI, muitos outros institutos usam, porque ele gosta meio de uma catástrofe, né? Eu vou mostrar para vocês, mas vou explicar para vocês não ficarem preocupados, nem ficarem, né? Porque não é o modelo que a gente usa e não é o que a gente acredita, e ele sempre erra. Então, mas eu vou mostrar para vocês dizerem assim: ah, mas fulano falou que está assim, você disse que está assim. Não, eu vou dizer para você que eu tenho acesso a toda a informação, só que eu uso aquela que é útil para vocês. Mas eu vou explicar o porquê, mas no final do vídeo, tá bom? Olha, aqui no mês de agosto, né, a previsão é de que o sul fique levemente acima, né? A gente sempre fala aqui em tons, né? Porque cada tom desse aqui, ó, ele vai representando um volume. Então, assim, dependendo do tom, ficar acima ou abaixo não faz tanta diferença. E dependendo da época, ficar na média também não faz tanta diferença. Porque, por exemplo, mês de agosto, ele diz que aqui o centro do Brasil, o Nordeste, quase todo vai ficar dentro da média. O que acontece? Mês de agosto não é um mês que chove muito nessa região. Então, a média é zero, né? Praticamente. Né? Sempre tem alguma coisinha, 2, 3, 5, 10, depende da região. Né? E essa região aqui ela ficaria 15 milímetros abaixo. O sul de Minas, né? São Paulo, norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, oeste do Mato Grosso. Né? Só que agosto é um mês que chove pouco. Né? Mês de setembro, né? Setembro ele disse que quase todo o Brasil ficaria um pouco abaixo da média. Inclusive fala aqui do Pará, né? Do Mato Grosso em 2 tons aqui, então já seria aqui uns 35 milímetros. Então aqui já seria um pouquinho mais preocupante essa região aqui, por quê? Porque 35 milímetros, setembro é um mês, né, nessas regiões de 50, 60, 65 milímetros. Então quando você tira 35, isso impacta, né? Tá certo? Norte do Paraná também seria 35 milímetros a menos, mas já chove um pouquinho mais nessa época, né? E o sul ficaria acima, né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre a lanina também, conversar um pouquinho com vocês sobre a lanina, tá bom? Ó, o mês de outubro é quando as chuvas começam a voltar, aí boa parte do Brasil aí na região centro-oeste, sudeste, né, começa a ter previsão de 100 e tantos milímetros, né, para o mês, né, 150, 130, depende da região. No sul nós teríamos um outubro chuvoso, né, ó, dentro da média ou acima, principalmente a região centro-sul do Paraná, Santa Catarina e boa parte do Rio Grande do Sul, e o norte do Paraná ficaram dentro da média, Mato Grosso do Sul. Aqui isso deve acontecer esse ano uma melhora para essa região, porque foi muito ruim o ano passado, né? Porque essas águas aqui vão mudar, nós vamos mostrar isso no vídeo da lanina aí, né? Como é que vão estar os oceanos, né? E aqueles que o norte e o nordeste ficaria dentro da média, mas aquilo que eu falo, essa época do norte e nordeste aqui em outubro não chove. Então ficar dentro da média não muda nada. O norte começa a aparecer algumas chuvas devagar, isso vai ficar na média ou acima. Acima quanto? Uns 15 milímetros. Então assim, esse primeiro tom, para mim, 15 a mais, 15 a menos, é tudo dentro da média, porque quando é a mais, se tudo tiver direitinho, ele pode até ser bom. E o centro aqui, ó, em outubro, teria a parte oeste de Mato Grosso, né, a parte sul do Pará, a parte do Tocantins, quase todo o Goiás, a noroeste de Minas ficariam 2 tons aí abaixo da média, uns 35 milímetros. Isso indica que nós podemos ter um atraso nas chuvas, assim, né, não começar muito, né, vamos ficar de olho, vamos ficar atento, né, isso deve atualizar. Novembro seria um mês em que o norte do Brasil estaria dentro da média ou acima, principalmente Roraima, né, oeste do Pará. Paraná aí bem acima da média, eu disse para vocês que esse ano vai dar uma melhorada aqui. Ah, mas não tem a lanina? Nós vamos falar sobre a lanina já já, tá bom? Norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tudo ficariam acima da média, né? Sul de Minas, mas acima quanto? Não é tipo acima da média já vai ser chuva demais, não é isso. Acima uns 15 milímetros. Então se lá a média para novembro for 150 ou for 200 milímetros, 215, tá entendendo? Então, e aqui nessa parte central, ó, pegando Tocantins, sul do Maranhão, né, que é quando já começa a chover nessa época,
oeste da Bahia, sudoeste, norte, nordeste de Minas aí, né? Ficaria uns 35 milímetros abaixo. Mas novembro é um mês que chove bem aqui, acima dos 150 milímetros, então ainda assim nós teríamos chuvas, certo? A coisa melhora aqui quando a gente vai para dezembro, né? Mês de dezembro nós temos toda a região nordeste acima, aliás, toda a região norte acima, toda a região centro-oeste acima, inclusive com 2 tons, ou seja, dezembro é um mês que chove mais de 200 milímetros por mês nesses estados de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas, São Paulo, 200, 250, e você ainda teria uns 35 milímetros a mais, ou até 50 milímetros a mais, então você pode chegar a 300 milímetros, então vai ser um mês muito chovedor para grande parte do centro do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul ficaria um tom abaixo, mas também é um período que chove bem, 15 milímetros também não faz tanta diferença, e mesmo assim pode ser que isso nem aconteça, tá bom? E o norte do Nordeste ficaria levemente abaixo com 15 milímetros, mas também é uma época que não chove tanto ainda, então não é nossa época. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui, só porque eu prometi, só para vocês não caírem nessa. Ó, eu vou mostrar um modelo para vocês aqui, pessoal, que veja como ele já é. Aí tem gente por aí, tal, não sei o que e tal. Ó, esse é o modelo CANSIPS, CANSIPS, né? Então assim, esse é um modelo, ele é meio extravagante, ele vai muito para cima ou muito para baixo. Então assim, vamos dar uma olhada como esse modelo, né? O que ele está falando aí, né? Ó, aí tem gente que vai e usa assim, é o modelo da NOAA, ele é um dos mais famosos do mundo. Realmente, o Instituto NOAA é muito famoso, mas ultimamente, né, o GFS, que NOAA e GFS, esse aqui não é o GFS, certo? Eles são muito exagerados, eles não são muito serenos, eles são muito... Então aqui ele diz o seguinte, vamos começar por agosto, que foi o mês que a gente, né, começou lá, o mês de agosto, né? Aí diz que o Brasil fica aí mais ou menos dentro da média no centro do Brasil, baixo muito parecido com o outro, tal. Aí ó, vem setembro, já disse que vai ficar bem acima, o outro diz que fica um pouco abaixo, né? Então esse aqui tá, né, beleza. Outubro, diz que fica muito chuvoso nessas áreas. Aí você pega, alguém mostra esse modelo para vocês. Ó, fulano, aí passa a ser o fulano que disse. Na verdade é um modelo que eu não confio. Por que eu não confio nesse modelo? Eu tenho acesso a todos. Mas por que eu uso o que eu considero o melhor para vocês? Porque é um modelo confiável. Confiável por quê? Porque o resultado final é muito próximo do que ele mostra. E ele bate com outras informações que a gente tem sobre os oceanos, sobre muita coisa. Então, assim, olha, o ritmo é esse. Então, o modelo é só um parâmetro. Não é a palavra final sobre nada. Então, todo modelo que puxa muito para um lado ou para o outro e muda toda hora não é confiável. Então, esse aqui é um dos que eu não confio nada, porque eu já vi isso aqui dizer cada absurdo, que eu observe só o que ele vai dizer aqui. Ó. Ele diz aqui, ó, que na Amazonas, aqui no sul do Amazonas, em outubro, vai ter aí, ó, 200 milímetros acima da média. Você já pensou um negócio desse? Aí o cara diz, vai ser um desastre. Aí começa o sensacionalismo e começa aquela coisa toda, né? E não é. Aí você está dizendo que isso pode acontecer? Não vai acontecer. Estou dizendo a você que não vai acontecer. Olha aqui novembro. Ele disse que a Amazonas ficaria de 200 a 250 milímetros acima, gente. Novembro já é um mês que é muito chuvoso. Então, novembro lá, o normal já choveu mais de 200 milímetros. Ele está dizendo que vai ficar 250 acima. Então, seriam uns 400, 450 milímetros. Então, assim, um exagero, né? E aí o Nordeste ficaria aí uns 25 milímetros acima. Eu já vi alguém... Eu estou falando disso aqui porque alguém já me mandou um vídeo. Olha aqui, aí o cara diz assim... Aqui é a NOAA, como quem diz, não é fulano, não é cicrano, né? Aqui é a NOAA. O modelo que eu uso é o SMWF, modelo europeu. É o que eu confio, porque é o que eu vejo no dia a dia, quando você trabalha todo dia. Que dia é hoje? Domingo, né? Eu podia estar fazendo o quê? Descansando, né? Eu ia. Aí resolvi fazer esse material para vocês hoje, para o pessoal tem tempo hoje para, né, ficar informado. Só que aqui... Além de todo dia eu falar daquele modelo, eu vejo o que acontece na prática. O cara diz, choveu tanto aqui, vocês querem chover tanto, choveu tanto. E eu vou
acumulando essas informações e comparando o que é melhor para vocês. Então, por isso, olha o dezembro. Ó, eita, que eu vi o cara falando ontem. Não, em dezembro vai chover no Ceará aqui, ó. Tá, aqui, 3 tons aqui, ó. 50 milímetros acima da média em dezembro vai chover no Ceará. Não vai, gente. Não vai acontecer nada disso. Assim como não vai acontecer nada disso, não vai acontecer isso aqui também. Olha o janeiro. Aí ele disse, ó, janeiro já vai ficar abaixo. Brasil todo leste abaixo. Aí, ó, norte acima. Isso aqui é por que está fazendo isso aqui? Está levando em consideração uma lanina, uma super lanina, essa coisa toda. Então está metendo chuva. Mas olha só, fevereiro, a coisa só piora. Fica só chuva no norte, né? Norte lá com 100 milímetros acima, que já, lá é essa época já chove demais, ele está botando 100 milímetros acima. E lasca seca para o sul aqui, ó. 1, 2, 3, 4 tons abaixo. Então seria o quê? 1, 2, 3, 4. Então assim, seria em torno de 80 milímetros a menos para o mês de fevereiro. No Paraná, São Paulo. Por que ele está falando isso aqui? Mais uma vez ele está se baseando na laninha. E olha o que ele joga para março aqui, ó. Olha o Brasil aqui em março. Aí preocupante, né? Se isso acontecesse, mas não vai, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tons. Então se eu pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 tons, nós estamos falando aqui de 150 milímetros a menos para março. Março é o mês mais chuvoso, né, aqui da região. Ele está tirando 150 milímetros, ele está dizendo assim que não vai praticamente chover. Mas não satisfeito, no mês de abril ele joga aqui, dá uma amenizada aqui no centro do Brasil, mas olha que ele joga aqui no norte do Ceará, aqui, norte do Piauí, norte do Maranhão, 150 a 200 milímetros a menos em abril. É a chuva do mês todo, então ele está dizendo que será uma grande seca na prática, né? Então, o que eu tenho a dizer sobre isso? Não acredite em nada disso que você viu. Por que você me mostrou? Eu estou mostrando a vocês e explicando a vocês para que vocês entendam que alguém vai mostrar para vocês aí, provavelmente. Vai começar a falar para vocês. Vocês vão ficar com aquele negócio. Quem será que está certo? É Francisco ou é fulano? Aí vai parecer que eu tenho uma opinião, o cara tem outra. E eu estou dizendo a você que se eu quisesse mostrar isso para vocês, como eu estou mostrando, eu mostraria. Não mostro porque isso aqui não vai acontecer. Você tem certeza disso? Tenho, porque eu já vi isso aqui acontecer diversas vezes. O ano passado ele também era desse mesmo jeito. Por exemplo, pronto, agora vocês têm uma prova. Aqui no Ceará, no norte do Nordeste, né, que a maioria do público deve estar vendo aqui, é da região, ou mesmo no centro do Brasil. O ano passado ele disse que não ia chover. Choveu ou não choveu? Inclusive, o outro que eu uso também disse que ia chover menos. E eu disse, vai chover mais do que isso. Não foi o que a gente falou? Por que a gente falou isso? A gente não é... Porque tinha as evidências aqui da questão dos oceanos. Quem manda no clima do mundo é o oceano. São os oceanos, né, e as temperaturas globais dos oceanos, principalmente. Isso manda se chove ou se não chove. O resto é só... né? E por que esse modelo faz isso? Olha, eu acho que... eu não tenho certeza por que ele bota uma previsão tão diferente do outro, né? Inclusive, sabe como é que os institutos fazem? Eles pegam 30 modelos, somam, fazem uma média e dão um diagnóstico. Quer dizer, ninguém se compromete com a verdade. Porque a verdade não é média. Você já pensou? Bota 5 pessoas para contar uma história. Um chega e diz, ó, fulano brigou lá, deu um tapa no cara. O outro chega e diz, ó, fulano brigou e deu um murro forte, quebrou 2 dentes. O outro chega e diz, ó, fulano brigou, deu uma facada. O outro chega e diz, ó, fulano brigou, deu 3 facadas. O outro chega e diz, fulano brigou com lá, deu 3 facadas e 2 tiros. Aí você vai dizer, qual foi a verdade? São 5 versões. Entre só brigou, discutiu e deu 2 tiros, vamos somar e vamos dizer que a verdade vai ser, nem é os 2 tiros e as 3 facadas, nem é, vamos dizer que foi quebrou os 2 dentes e deu uma facada. Vamos dizer que isso vai ser a verdade? Não, a verdade tem que ser uma das 5 versões. Ou é a quinta, ou é a quarta, ou é a terceira, ou é a segunda, ou é a primeira. Não dá para ser a média. Então não dá para se trabalhar assim. Porque assim é tirar muito da reta, né? Dizer assim, ó, eu disse, fulano disse que ia ser isso, eu acho que vai ser aqui no meio, vamos no meio. Não é isso, tem que ser um ou outro. E eu estou dizendo a vocês que não vai ser isso, tá bom? Show de bola, tamo junto.